Entrevista do dia. Hora da nossa entrevista do dia, também conhecida como o Faleiro Oficial aqui das tardes da CBN Cuiabá. Vamos conversar a partir de agora com o geólogo, pesquisador, especialista em mudanças climáticas. Marco Moraes é o nosso convidado, ele que é super respeitado, autor de um livro que a gente vai conversar aqui, Planeta Hostil. Marco, muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui. Nós que agradecemos e olha só, fiz uma breve introdução falando um pouco do seu trabalho, da sua atuação, mas aqui a gente tem o bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da audiência mato-grossense e com você não será diferente. É a primeira vez que a gente conversa aqui, então faz, por favor, um apanhado, aquela retrospectiva da sua atuação, da sua experiência, para quem ainda não te conhece aqui no nosso estado, conhecer um pouco melhor, e aí sim a gente vai para essa pauta que é tão importante. Bom, eu sou geólogo, né, como você disse, eu sou gaúcho, né, estou vivendo aí, eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas tenho família no Rio Grande do Sul, né, então estou vivendo aí toda essa situação pela qual eles estão passando. Eu comecei meus estudos de geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas me formei pela Bahia por conta de um convênio já com a Petrobras. E aí eu trabalhei 37 anos na Petrobras, principalmente no centro de pesquisas, ou seja, trabalhei muito junto com as universidades do Brasil e do exterior como pesquisador. E quando eu deixei a vida corporativa, esse assunto sobre a degradação ambiental do planeta, aquecimento global e esses outros problemas é um assunto que me chamava muita atenção e era inclusive um assunto debatido no âmbito da indústria do petróleo, né? Então, a partir de 2017, eu passei a pesquisar esse tema, né? Minha proposta foi descobrir, de uma maneira, usando uma abordagem científica, com dados, evidências, o que de fato está acontecendo com o planeta. E o livro Planeta Hostil é resultado desse trabalho. Ele dá uma visão abrangente do que está acontecendo no planeta em termos de degradação ambiental, sendo o aquecimento global e suas consequências uma parte importante, mas também falo sobre a degradação dos oceanos, dos ecossistemas terrestres, crise da biodiversidade, poluição química, plástica. Então esse foi o meu objetivo, é meu primeiro trabalho voltado para o grande público, vamos dizer assim, né? Até então eu só fazia relatórios e artigos mais técnicos e científicos. Marco, você citou aí, né, que tem família no Sul, a sua Sim. história, e é inevitável que a gente comece conversando com você sobre esse assunto, as causas, né? Ontem, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, concedeu uma entrevista. Eu gostaria que Eu você vi. fizesse, tecnicamente, com a experiência que tem, um apanhado das causas, né? Também você citou as pesquisas, na sua visão, é, como é que se poderia ter sido evitado, porque muita gente tem falado, né, nessas questões de diminuir o investimento, o olhar não foi tão cuidadoso, também a questão da ação do homem, né, ocupando espaços que também não deveriam ser ocupados. Eu gostaria que você fizesse, por favor, esse apanhado, trazendo as causas, melhor dizendo, e também fazendo a sua observação técnica pessoal sobre a situação tão triste das enchentes no Rio Grande do Sul. Aproveito e perguntar, sua família está numa região atingida? Sim, sim, a minha mãe, com 94 anos, teve que ser retirada de barco do prédio onde ela morava, no bairro Menino Deus de Porto Alegre. Então, foi bem dramático, assim, né? A água não chegou até o primeiro andar onde eles moram, mas ela teve que ser, o barco teve, a água chegou na portaria, né? Meu irmão que mora com ela teve perda total do carro, assim, uma coisa. E não é muito perto do Guaíba, né? Então, para nós, assim, é chocante ver uma coisa dessas. Mas, enfim, o caso da tragédia é uma mudança nos padrões, embora, assim, a causa específica seja esse calor que nós vivemos aqui no Sudeste, né? Essa zona de alta pressão que se instalou e produziu muito calor no Centro-Oeste e no Sudeste, e que segurou as frentes frias no Sul.
Então a frente fria vem trazendo chuva e em vez de subir e se dispersar no Brasil Central, no oceano, fica presa no sul do Brasil. Esse é um fator. E a mesma zona de alta pressão canalizou a umidade da Amazônia em direção ao sul. Então a gente teve uma combinação desses dois fatores e mais um, o El Niño, que normalmente traz muita chuva para o sul e um tempo mais seco aqui para o centro-oeste e para o sudeste. Né? Eu moro em Petrópolis, né? Então eu moro no sudeste atualmente. Então esse foi o fator local. Agora, esse tipo de evento extremo ele está sendo tornado mais frequente e mais intenso por conta do aquecimento da atmosfera. A atmosfera está com mais umidade, retendo mais vapor d'água, os contrastes de temperatura estão maiores, então a tendência dessas coisas acontecerem, e o Rio Grande do Sul teve 4 eventos, né? Pegando 2023 e 2024, 4 eventos extremos, os 3 outros foram associados a ciclones, né? Esse foi essa causa que eu mencionei um pouco diferente, embora teve um ciclone logo depois, né? Que trouxe a segunda cheia, né? Então, é isso que a gente está vendo. Houve uma enchente dessa envergadura em 1941 e uma outra, até onde eu sei, no século XVIII, mas a frequência, os estudos que se fez da enchente de 1941 previam que ela ia ocorrer daqui a 300 anos, coisa assim, né? Então a gente está vendo ela se repetir de maneira mais grave agora. Então é isso que está acontecendo, a gente está com um risco maior desses eventos acontecerem. E o Estado não estava preparado, absolutamente. Porto Alegre não estava preparado, o Estado não estava preparado, não se fez muito pouca coisa em termos de prevenção, né? O sistema lá de Porto Alegre era de 1970, de 1970, não estava sendo devidamente, né, com uma manutenção atualizada. Vocês viram, né, que falharam com portas, tivemos vários problemas. E além disso que você falou, as inundações rápidas e catastróficas que a gente viu. Marcos, aqui é João Edson, prazer falar com você. Prazer. Nós estamos, é um momento de mudança de comportamento geral em relação às pessoas, mas nós, de qualquer forma, somos ditados pelos processos econômicos, né? Nós estamos urbanizando muito rápido, né? E praticamente industrializando o campo, né? O formato de lidar com o campo, tá? O Brasil está cada vez mais indo para o lado do agro, não falo isso porque é aqui de Mato Grosso, que é um dos expoentes do agro, mas o Brasil todo está entrando no Nordeste, onde não tinha, hoje está avançando muito isso. Essa mudança de comportamento que nós temos, dessa urbanização muito rápida, e essa forma de lidar com o campo, ela contribui nesse processo? Está contribuindo, né? A gente vai ter que mudar todo o nosso sistema alimentar. Ele é muito agressivo, né? Todo o nosso sistema de produção alimentar, né? Desde a fazenda até o consumidor final, né? Ele é muito agressivo ao meio ambiente, né? Ele causa desmatamento, ele muitas vezes está pressionando, está tornando expostas grandes áreas, e isso está degradando os solos. Ele usa um absurdo de água, da maneira como nós produzimos atualmente, além do uso descontrolado de defensivos, né, e até mesmo fertilizantes. A gente tem um abuso do uso de fertilizantes nitrogenados, né? Tudo isso eu abordo no livro. Então a gente vai ter que mudar a nossa maneira de cultivar, distribuir e até de consumir alimentos, né? Agora isso vai ter que ser feito com base em muitos estudos, e o agro, na medida em que ele detém cada vez mais tecnologia, ele tem que ser fundamental nisso, em fazer essa adaptação, né? Não estamos falando aqui em voltar atrás para um cultivo de pequeno porte que sustentava menos de 1 bilhão de pessoas há mais de um século atrás. Não é isso não, a gente vai precisar muita tecnologia, mas uma tecnologia que considere os impactos que a gente está causando
ao meio ambiente e a nós mesmos, né? Como a Sim. gente está vendo agora. E a questão da urbanização? Nós temos um problema sério. Também. As nossas cidades, né, elas foram edificadas em locais praticamente impróprios para a cidade. Para começar, Muitas. por uma questão de transporte, até dificuldade de transporte, a gente sempre começou do lado de um rio onde chegava a navegação. Cuiabá é um exemplo disso, né? Aqui a gente tem o controle, nós temos uma usina acima da cidade. Cuiabá, ela controla as cheias hoje, mas já teve muito cheia, né? Mas geralmente no Brasil, principalmente as maiores cidades, são justamente as mais complexas. E a gente não vê uma política, a gente não vê política nem de restauração do patrimônio histórico da cidade, quanto mais dessa questão ambiental. Mas até quando a gente consegue empurrar isso com a barriga? Eu acho que já empurramos demais, né? É. Acho que está na hora de mudar isso. E, sabe, não é só no Brasil. Esses dias eu estava vendo um filme aqui em casa, uma série espanhola lá, e aí aparecia um vale encaixado, um vale estreito, como a gente tem muitos aqui nas serras, e você via ali cidade, indústrias, tudo junto do rio, né? Porque é fácil você ficar perto da água, né? A indústria puxa água, as pessoas moram, né, a pequenas distâncias, as estações de tratamento, que é um problema lá no Rio Grande do Sul, vão ter que ser muitas, né, realocadas exatamente porque o rio enche, acaba com o tratamento de água. Então isso tudo nós vamos ter que avaliar e vamos ter que refazer essa questão da localização, né, das nossas indústrias, das nossas residências, e também tornar as cidades, esse conceito de cidade porosa, né? Tornar uma cidade mais capaz de absorver a água e não deixá-la correr imediatamente para os rios, né? Todas as nossas cidades é assim, chove forte, muito rapidamente os canais ficam inundados, né? Começam a extravasar, porque a água vai direto, né, em cima do concreto, do asfalto, direto. Então, esse conceito tem que mudar, vamos ter que abrir mais espaços verdes, vamos ter que criar condições para que, primeiro, a água demore mais a chegar, evitando as inundações catastróficas, né? E depois, de alguma forma, e isso vai variar dependendo da topografia do lugar, sermos capazes de direcionar esse volume excessivo de água para algum lugar que não cause destruição, né? Então, a reurbanização é outro aspecto muito necessário. Aí tem uma questão de política, inclusive, habitacional, né? A gente vê porque como é horrorosa a nossa política habitacional. Mato Grosso é quase um continente. Aí vem os programas de governo e dão um terreno de 70 metros quadrados encostado no outro para construir uma casa dentro, né? Se plantar um pé de árvore, derruba a casa. Ou seja, e aí asfalta tudo em cima do concreto, em locais de terreno mais barato, nem sempre com estudo de solo adequado. E quando a gente olha isso, está no Brasil todo assim, né? As pessoas às vezes são colocadas em locais que eles não têm, por exemplo, um sistema de transporte adequado. Exato. Aí muitas vezes acabam abandonando esses locais e voltando para os lugares de risco, né? Então, uma reurbanização séria, muito bem planejada, assim, que se chama de plano diretor, né? Uma coisa discutida com toda a sociedade. Bom, o que nós vamos fazer com a nossa cidade? Qual é o plano? Não uma coisa reativa como tem sido, né? Eu acho que é hora de mudar essa mentalidade, de pensar em longo prazo, né? E como o senhor acompanha esse diálogo com as autoridades? Porque agora, em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha um vereador dizendo em retirar todas as árvores, porque as árvores tombam, e enfim. Bom, isso aí, o negacionismo, né, a discussão é válida, a gente deve discutir, questionar as coisas, mas quando assim você vai contra evidências muito grandes, muito de grande quantidade, aí a gente está perdendo energia, né, nesse tipo de discussão, né? Então tem certas coisas que são assim, a gente sabe que o aquecimento é causado pelas emissões humanas, já tem evidências demais disso, e aliás é até interessante, porque se ele não fosse, esse aquecimento rápido que a gente está vendo, se não fôssemos nós, fosse a natureza, para mim isso era uma notícia pior, porque a gente não saberia onde ia acabar. A gente poderia ficar torrando daqui a algumas dezenas de anos. Como somos nós podemos fazer algo a respeito, né? Então, eu acho que assim,
E a outra coisa que eu tenho dito, né, às vezes você vê essa vinculação ideológica com a discussão de sustentabilidade, que é uma coisa que isso atinge todo mundo é atingido. O agronegócio está extremamente atingido por esses problemas, né? Lá no sul, o clima está imprevisível, eles até um pouco mais de um ano atrás estavam com uma seca, problema de seca, e agora estão com, né, a partir de 2023, problemas de inundações. Então, está atingindo todo mundo. É uma questão da gente realmente entender aquilo que a gente já conhece, que sabe, e começar a trabalhar em cima disso, né? Infelizmente, eu acho que a sociedade tem que se mobilizar mais para, né, descartar esses discursos negacionistas ou ignorantes e também pressionar os governantes, porque o governo ele responde à pressão da sociedade, né? Então, veja bem, agora vamos fazer a reconstrução. Vai ser dura, vai ser demorada, vai ser difícil, vai requerer muito planejamento, muito cuidado. A gente não pode, daqui a pouco, começar a mudar a agenda, como o governador falou lá no Roda Viva, né? Não pode, daqui a 6 meses, as pessoas começarem a pensar em outras coisas. Isso aqui na Serra Fluminense é muito comum aqui, né? O pessoal chama a síndrome do céu azul, né? Chove no verão, dá aquela tragédia, fica todo mundo comovido. Aí vem o outono com esses lindos dias de céu azul aqui e as pessoas começam a esquecer. Então, a sociedade precisa se dar conta de que essa é uma questão muito grave e não é só o aquecimento, não é só chuvas, o calor, vocês são aí de Cuiabá, do Mato Grosso, o calor ele mata mais do que as chuvas e inundações, né? Em termos de eventos extremos, a gente tem o dobro, mais do que o dobro de eventos extremos associados ao calor do que as chuvas e inundações, por mais dramáticas que elas sejam. É que o calor mata de forma mais dissimulada, mais escondida, né? Nos hospitais, nos asilos, nas casas, mas ele também é muito grave. Então, a sociedade tem que se mobilizar, nós temos que levar isso seriamente, não colocar em agenda política, mas colocar em agência de sobrevivência das vidas, dos negócios, da nossa maneira de viver. Existe um crescimento, nós falamos de negacionismo, existe um crescimento no mundo e o Brasil não está separado disso, né? E tudo aquilo que é absurdo, ele faz muito barulho. Faz tão barulho que, do ponto de vista de marketing, até elege governantes, nós temos aí o presidente da Argentina, por exemplo, que é um grande negacionista do tempo, né? Confesso, ele fala todos os dias sobre isso, né? E aqui está crescendo muito isso, principalmente no centro-sul, sul e centro-sul do país, né? Até que ponto esse episódio pode piorar essa situação? Porque leva uma discussão quando você tem a maioria dos representantes que faz justamente uma defesa que nega todo esse processo. Como o senhor enxerga isso, olhando para frente, 3, 4 mandatos, 5 mandatos para frente? Pois a gente vai... O governador do Rio Grande do Sul, no programa de ontem, assim, negou muito veementemente ser negacionista, né? Mas ele apoiou muitos, né? Ele tem muitos apoiadores, né? Que são mais radicais, né? E, assim, eu acho que se a gente não se der conta e não mudar de uma maneira racional, com base nas evidências que nós estamos vendo, a gente vai mudar na base da tragédia, na base do sofrimento. Elas vão se acumular de tal forma que as pessoas vão se dar conta, não, a gente realmente tem que fazer alguma coisa, né? Eu espero, até que o governador Eduardo Leite falou isso, né? Que o Rio Grande do Sul seja um case de mudança para o Brasil, né? Que essa tragédia pelo menos sirva para a gente mudar a nossa mentalidade e usar o Rio Grande do Sul como exemplo de como a gente deve agir. Mas assim, quando a gente começa a ouvir imediatamente comentários assim desvairados, né, como vocês citaram aí há pouco, a gente realmente fica preocupado. Pô, será que daqui a pouco começa a esquecer tudo, né? E lembrando, né, a gente tem o problema das redes sociais, né, que enfatizam esse tipo de comportamento, né? Elas não procuram coisas que fazem as pessoas reagirem para o lado E ou a para o outro. desinformação, né, Marco?
Então, qualquer coisa que deixa a pessoa indignada, né, que suba a emoção, a rede social distribui amplamente, independente do que é, né? Isso torna uma das razões dessa atual polarização que a gente vive na sociedade. Marco, desculpe interrompê-lo, mas nós Claro. temos Repórter CBN, aquela pausa para você acompanhar as principais notícias do país. Daqui a pouco seguimos conversando com o geólogo Marco Moraes, é o nosso convidado. É uma pausa claro. bem rápida e daqui a pouco a gente volta. De volta, 15h09, terça-feira, 21 de maio de 2024. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Em pauta na nossa entrevista do dia, mudanças climáticas. E para falar sobre esse assunto tão importante e evidente nesse momento por conta da situação no Rio Grande do Sul, nós convidamos o geólogo Marco Moraes, pesquisador especialista em mudanças climáticas. Professor Marco, eu nessa volta ao segundo bloco, respeitando principalmente o ouvinte que está acompanhando, mas aquele que ligou o rádio agora também vai começar a acompanhar o nosso faleiro. O senhor fez um apanhado, falou da situação no Rio Grande do Sul, respondeu questionamentos importantes, mas é inevitável também que eu peça para o senhor falar sobre as perspectivas, né? Para esse ano do Brasil, a gente começou o ano, né? Maio com essa situação, fazendo, né, esse estudo a nível de Brasil, o que a gente pode esperar para esse ano e, é claro, também as perspectivas a longo prazo diante do cenário atual das condições climáticas? Um dos fatores que controla as variações climáticas no Brasil é o chamado ciclo do El Niño e Laninha, né? Que é a temperatura das águas do Pacífico Equatorial. E nós estamos no final de um ciclo El Niño, que foi um dos fatores que aumentou a intensidade das chuvas no sul. Agora a gente entra no ciclo Laninha, que significa que as águas vão ficar mais frias no Pacífico. E isso vai trazer seca para o sul, ou seja, é uma boa notícia em parte para os gaúchos, né, porque vão poder ter algum tempo para recuperação, embora para os agricultores possa ser meio preocupante, e chuvas para o centro-oeste e sudeste, chuvas mais intensas. Exatamente a intensidade do fenômeno é difícil de prever, né? A gente vai ter que esperar que ele se desenvolva. Mas a tendência é essa, ou seja, no sudeste, por exemplo, aqui na Serra Fluminense, onde eu moro, já devemos fazer um alerta de que chuvas tipo a de 2022, quando estávamos no final do ciclo Laninha, podem voltar a ocorrer, né? Então, essa é a tendência assim, dos próximos anos. Sul mais seco, centro-oeste e sudeste mais chuvoso, e o Nordeste provavelmente mais seco. O Nordeste andou chovendo muito até nos últimos tempos, né? Deve ficar mais seco durante esse ciclo, né? No longo prazo, é aquela história, a gente não faz exatamente previsões no sentido, vocês estavam falando de astrologia antes, né? Isso. A gente não faz previsões exatas, não pretende fazer isso em ciência. A gente estabelece cenários e probabilidades, né? Então, o que se descortina para um futuro mais distante, né, aí de 10, 20 anos no Brasil, é que é mais ou menos essa situação que a gente vai encontrar agora, um sul mais chuvoso. Aliás, desculpe, é a situação que a gente deixou agora, situação tipo El Niño, sul mais chuvoso, centro-oeste e sudeste mais seco e nordeste mais seco. Lembrando que nesse ano uma região do nordeste foi pela primeira vez caracterizada como apresentando condições de deserto, não de semiárido, mas de deserto, né? Aquela parte central ali que pega o norte da Bahia, né? Oeste da Pernambuco, né? Sul do Piauí, Maranhão ali, Ceará. Então, essa é uma tendência que pode continuar de desertificação.
Outra coisa que a gente vai ter que observar é com relação ao desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia, a chuva de vocês, a chuva que permite né, o Mato Grosso essa potência agrícola, está em grande parte associada a uma circulação de umidade, que se chama monção sul-americana, de ventos que entram pelo norte da Amazônia, vão até os Andes e retornam, levando a umidade da Amazônia de volta para o centro-oeste e do sudeste. O sudeste também depende muito dessa água, não só a que vem pelas frentes frias, mas a água da Amazônia. Uhum. E não se sabe exatamente qual é o ponto né, digamos, o ponto de não retorno, que o pessoal chama aqui, quando a floresta não vai mais conseguir se sustentar. O fato é que o solo da Amazônia é pouco espesso e é um ecossistema bastante delicado, e a gente está agredindo muito esse ecossistema. Não me parece que chegamos a um ponto ainda de savanização, vamos dizer assim, da floresta, né? Eu acho que é possível salvar a floresta ainda tomando os devidos cuidados, mas é absolutamente fundamental manter essa circulação, a floresta reciclando a umidade, porque senão a umidade que vem do Atlântico, né, trazida pelos ventos alísios, ela vai ficar ali no Pará, vai ficar ali no norte do Pará, concentrada ali, e não vai ser reciclada, que ela só é reciclada pela floresta, pela existência da floresta. Então isso é outra coisa que a longo prazo nós temos que observar com muito cuidado, preservar a floresta e estudar como é que está o comportamento deles, que chamam de rios voadores, né? Sim. Esse canal de umidade que vem da Amazônia. Para vocês, para o Centro-Oeste, a continuidade desse fenômeno é muito importante. Marcos, a topografia, eu tive o prazer de estudar 2 anos em Porto Alegre, estudando na PUC, né? Embora seja mato-grossense, conheci bem esse trecho e conheço bem o Brasil. Até hoje só não fui no Amapá. Ainda preciso conhecer aquela região. Os outros estados, de alguma forma, eu fui em todos, né? A topografia do Rio Grande do Sul, dessa região que foi atingida, a gente encontra em vários locais, principalmente que margeiam o litoral. Inclusive aí na Serra Fluminense, mas entrando ali Minas, Espírito Santo, tá? Esse fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele pode repetir em outras regiões, principalmente onde tem essa topografia similar? Pode, sem dúvida, né? Ali, o Rio Grande do Sul tem 2 padrões topográficos, né? Isso. A Encosta da da fronteira, Serra, né, que é a região dos Pampas, e ali. mas nessa área que foi atingida, a gente tem os vales encaixados na serra, Isso. tipo o Vale do Taquari, Isso. e depois a depressão central, que se chama planície litorânea, onde os rios têm uma declividade muito baixa. Os rios de serra, né, que é tipos daqui da Serra Fluminense, de outros locais, acontece a inundação muito rápida, muito catastrófica, deslizamento de terra, né, são processos todos interconectados e que ocorrem muito rapidamente. À medida que a declividade vai baixando, né, acontece o que está acontecendo lá na região de Porto Alegre, agora está indo inclusive para a região de Pelotas. Lá. As águas sobem, não tão bruscamente, não tão catastroficamente, embora, né, surpreenderam muita gente, né, a elevação, e demoram muito para baixar, porque eu não sei a média, mas Porto Alegre está ali por um pouco mais de 10 metros acima do nível do mar. Né? Isso. Posso estar um pouco errado, mas não é muito diferente Porque disso. Rio Grande não está muito longe, está no nível do mar. Então veja bem, são quase 200 quilômetros, né? Para a água descer 10 metros, é muito plano, muito baixo. Então, por isso que leva tanto tempo, assim, a água presa ali, né? E a gente tem essas duas condições no Brasil, né? A gente tem muitos vales encaixados e aí é muito catastrófico, a gente viu isso, né? Viu isso aqui em Petrópolis, viu nas outras cidades, viu no Vale do Taquari e nos outros vales da Serra. Mas também a gente tem situações de planícies litorâneas, de baixa declividade, em que a extensão da inundação é muito maior, né? E a demora para ela voltar ao normal também é muito maior. As duas situações existem em várias regiões, e isso pode acontecer, como eu disse,
estamos entrando numa época de chuvas muito intensas no Sudeste e em parte do Centro-Oeste. Então, vamos ter que ficar atentos aqui para esse tipo de fenômeno agora, nos próximos anos. O senhor falou que mora em Petrópolis, que poucos anos atrás passou por uma situação por conta das chuvas, né? Houve uma 2022, mudança de postura depois disso, para essa nova previsão de bastante chuva na região, vocês já estão mais preparados? 2011 teve também, não, professor Marco? 2011 teve, atingiu mais Teresópolis e Nova Friburgo, e até quando a gente fala exatamente em recuperação, eu estava lendo essa semana que estão entregando casas prometidas em 2011. Acho que em Nova Friburgo ou Teresópolis, numa dessas aí. Ou seja, né? Veja só 13 a anos depois. lentidão como a gente está reagindo, né? Aqui em Petrópolis eles foram reativos, né? Botaram contenções nas encostas que foram atingidas, botaram um sinalzinho na rua do nível de inundação. Se começar a chover forte, você tem que subir para acima daquele nível. As lojas se prepararam mais para novas inundações, com sistemas de isolamento melhor, e algumas simplesmente deixaram a área de inundável, né? Mas o pessoal faz a dragagem dos rios quando chega a época do verão, mas não é uma preparação adequada para um evento extremo como foi de 2022 e que pode voltar a acontecer, né? A gente é muito reativo e mesmo assim lentamente. E proativo, ou seja, prevenir, muito pouco, infelizmente. E o seu livro, professor Marco, ele traz previsões bastante preocupantes, né? Eu gostaria que o senhor abordasse, destacasse alguns pontos do livro também e falasse um pouco sobre as políticas públicas. O senhor entende que mudanças efetivas não acontecem porque não é uma pauta interessante politicamente? Como é que o senhor vê também, né, a importância de políticas públicas para evitarem ou para a gente tentar conter cenários tão tristes, previsões como o senhor colocou aqui, o que precisa ser feito? Porque eu não sei se o professor e a Júlia concordam comigo, mas a gente vê necessidades iminentes, essa situação, o senhor faz um panorama aí bastante preocupante, a responsabilidade do poder público, de políticas públicas, mas a gente também precisa chamar as pessoas à responsabilidade, porque a gente precisa falar de poluição, de consumo excessivo, a gente precisa falar de plástico, de muitas coisas também que cabe às pessoas colocarem em prática na vida, né? E a gente tem uma nova geração vindo aí, então acredito que a contribuição, essa balança do que cabe, né, ao cidadão e também ao governo para mudar um cenário, será só assim, professor Marco? Bom, pois o livro ele realmente aborda todas essas questões, né, incluindo poluição química, sobre a qual a gente fala pouco, mas a gente está vivendo uma intensificação química no mundo, cheio de produtos químicos sendo introduzidos sem que a gente saiba o efeito deles nos nossos organismos, nos ecossistemas. Poluição plástica é uma coisa também muito grave. O que a gente está fazendo nos oceanos, nós humanos, né, em termos de destruição dos ecossistemas marinhos, pesca predatória, uma coisa assim assustadora. E eu acho que há toda uma cadeia que precisa ser mobilizada. A proposta do livro, que o pessoal na contracapa até escreveu, que é uma visão arrepiante, mas a proposta do livro é ser realista, ou seja, junto dados, eu mostro dados ali, dizendo que a situação é muito preocupante, exige mobilização realmente de todos nós. Então, sim, né, de ponta a ponta, do indivíduo até os governos e até os organismos internacionais, todo mundo tem que estar envolvido nisso. Minha proposta no livro é descrever a situação da maneira mais completa, ainda como eu disse, acessível para o grande público, mas tentar dar um quadro bem completo do que está acontecendo. Entender os problemas é o primeiro ponto, e a partir daí nós temos que decidir, cada um de nós, na sua esfera de atuação, o que pode fazer, né? Então a gente pode, o empresário pode fazer alguma coisa, o indivíduo pode reduzir o consumo de plástico, mudar seu hábito alimentar. Agora, é muito importante a pressão sobre os governos. Temos eleições aí esse ano, né?
o governo estabelece normas, define incentivos fiscais, né? Ele tem um papel muito importante. Os governos são nossos representantes, né? Então, o papel dos governos, o governo municipal, estadual, nacional e as entidades internacionais, porque o mundo, como a gente está vendo, precisa de uma ação conjunta e está super dividido, né? A gente está continua um brigando com o outro como há milhares de anos atrás, né? Então, é preciso sim, o meu livro parte desse esforço de conscientizar todo mundo que cada um tem um papel, cada um de nós, como consumidor, como eleitor, como cidadão, apoiando organizações que cobram, fiscalizam as ações do governo e das empresas. É preciso uma mobilização geral. E eu espero que seja via conscientização, porque como eu disse, se não for dessa maneira, vai ser na base do sofrimento, na base de muita dor que a gente vai se mobilizar. Eu espero que a gente, né, como seres racionais, pensantes, capazes de enxergar o futuro, a gente enxerga essa situação e diga, olha, não dá para ficar assim, vamos mudar antes que seja tarde demais. E aí, Então, professor, uma pergunta que eu aqui olhando o WhatsApp, até pedi licença, é muita gente falando, e de quem é a culpa? É uma pergunta recorrente aqui, as pessoas buscando essa culpa ou essa responsabilidade. Eu vou aproveitar só por conta do nosso tempo que está acabando e vou colocar uma pergunta, uma das muitas que chegaram aqui, das pessoas buscando essa resposta de quem é a culpa. Deixa eu só aumentar aqui. Vi muitas matérias na internet, muitos sites que correram apressadamente para vilanizar o agricultor, dizendo que as culpas do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi a soja que tomou conta do estado, a agricultura que substituiu as florestas. Tudo bem, o homem mexe assim com o clima, mas jogar a culpa no agricultor, o agricultor segue regras. O agricultor não planta onde quer, do jeito que quer, como quer. Então, jogar a culpa no agricultor sobre isso é muito injusto. Ou o senhor acha que o que está errado são as regras, então? Porque o agricultor não pode receber essa culpa. Fica à vontade para responder, professor Marco. É claro que buscar um culpado é uma coisa errada. Os culpados somos todos nós, né? Nós chegamos nisso. A sociedade chegou numa condição muito boa de vida, confortável, né? A gente vive muito bem, mas a gente está pagando um preço muito alto que a gente não está considerando. Então a gente tem que precificar o custo do nosso estilo de vida. E não é um agricultor, não é uma categoria ou outra, né? Somos todos nós. Claro que o empresário ou digamos, a indústria que joga produto químico na água sem controle, ou o próprio agricultor que exagera no uso de defensivos agrícolas venenosos, né? Quem não segue as regras, sem dúvida, tem uma parcela de culpa maior. Mas você tem toda a razão. O agricultor não faz as regras, nem as outras profissões e atividades. Por isso que eu enfatizei que a gente tem que mobilizar o governo, porque é o governo que faz as regras, né? Mas veja, não é culpar um ou outro governante, porque, como eu disse, o governo responde à pressão da sociedade. Se a sociedade cobra, o governo, seja de que naipe ideológico for, vai reagir. Então, é isso, todos nós. Dentro da nossa possibilidade. Veja, pense você, né? Como você consome, como você come, o que você faz. Considerando esses problemas todos, no que você pode ajudar? Né? Como é que você pode contribuir? Professor, Se a gente consegue resolver os problemas. Desculpa interrompê-lo, tem muita gente participando e a gente está nos minutos finais. O Júlio César já puxou minha orelha aqui, o Júlio César, que é um ouvinte fiel. Coloca a minha pergunta, Marcelo, e é a seguinte, ó. Aproximadamente 12, 13 anos atrás, a Terra teve um grande terremoto, onde alguns observatórios declararam como sendo o segundo maior da história. E neste caso, um observatório italiano calculou que o eixo da Terra teve um deslocamento em torno de 15 centímetros
centímetros. Isso nunca me saiu da cabeça. E sabendo dessa diferença e tendo algum entendimento mínimo, qual o impacto desse evento pode ter nos últimos acontecimentos, não só no Brasil, mas em todo o mundo? É só uma paranoia minha sobre o assunto ou faz algum sentido, professor Marco? O impacto foi pequeno. O eixo da Terra, claro, a inclinação do eixo é que faz com que a gente tenha estações do ano, né? Que muda a intensidade da radiação solar dependendo da época do ano. Mas esse terremoto em si, essa mudança de 15 centímetros, não teve impacto muito grande, não. Marcos, ao Pode con- dormir, viu, Júlio César? Sem paranoia. Pode dormir que, ao, por contra- enquanto, não ao foi contrário essa. de nós que estabelecemos linhas geográficas, o tempo não estabelece linha geográfica, né? A natureza não estabelece isso. Exatamente. Vamos falar agora principalmente a América do Sul, né? Porque o impacto de um país ultrapassa para o outro. Nós estamos tendo um avanço até descontrolado em uso de defensivos, de outras questões, principalmente no Paraguai, Chile e agora no oeste boliviano, que é inclusive muito próximo da gente aqui, né? Falando em termos de impacto geral, e são leis diferentes, país diferente, leis diferentes, inclusive o sul do país tem um problema sério com produtos que eles compram, que no Brasil não é permitido, mas atravessa a fronteira, compram e utilizam. É aquele negócio. Eu penso que sempre trabalhar com o culpado não resolve o problema, mas que só tem inocente também não tem. Esse é um fato, claro. fato Não, é muito como eu claro em falei, relação a né? isso. Quem não segue as regras tem Exato, né? parcela de culpa. Essa questão da América do Sul de não ter um controle central, tá? Até quando isso aí impacta? Porque nós temos o Mercosul, mas não funciona na prática quando se trata de política ambiental. O que a gente vê no mundo é uma dificuldade muito grande dos países se articularem, né? Muito grande. E as ações que a gente precisa tomar para essa crise global, elas envolvem todos os países, né? Isso é uma dificuldade enorme, né? Que a gente está vendo cada vez, como eu mencionei, cada vez mais divisão do que união, né? Sim. E seria desejável que a gente aqui na América do Sul desse um exemplo de união, porque nós temos praticamente a mesma cultura, né? Nós somos parecidos, a gente anda por aí nos países da América do Sul, praticamente se sente em casa, né? Arranha lá o espanhol e tal, e se entende bem com todo mundo, no mesmo estilo de vida. E, infelizmente, nem nós conseguimos nos entender, né? Então, a América do Sul é uma amostra da dificuldade que o mundo tem de agir de forma conjunta. E eu não sou muito otimista com relação a isso, né? Porque a gente está vendo o contrário, está vendo mais divisão e menos união, infelizmente. Professor Marco, eu vou precisar interrompê-lo novamente. Na volta eu vou pedir para o senhor se despedir com tranquilidade, mas a gente tem repórter CBN, é bem rápido e daqui a pouco reta final da nossa entrevista do dia. Volta, 15h37. Professor Marco, por favor, nessa reta final, fique à vontade para suas considerações, se faltou algum ponto importante, também para falar onde a audiência mato-grossense encontra o seu livro, e é claro que as portas ficam abertas para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigada pela atenção do senhor. Muito obrigado pelo convite, tive muita satisfação de estar com vocês. Bom, eu convido todo mundo para ler o livro Planeta Hostil, né? Que, como eu disse, eu tento fazer uma descrição abrangente da degradação, dos vários aspectos de degradação ambiental do planeta. Eu acredito que saber, conhecer os problemas é fundamental para a gente começar a resolvê-los. Então, essa é a proposta do livro. Ele pode ser encontrado nas grandes livrarias, no site da editora Matrix, né? Que é matrixeditora.com.br, e mesmo na Amazon. A Amazon está entregando dia seguinte, em 2 dias, enfim, você encontra o livro lá. Eu espero que vocês leiam e depois me digam o que pensaram do livro. Com certeza. O senhor tem rede social? Quem quiser seguir, alguma pergunta que a gente não conseguiu responder? Eu tenho Instagram, Marco Moraes Ciência, tudo junto. É Marco sem S. Marco Moraes. Ciência. Instagram. Sim. Obrigada, professor.
E a gente Uhum. segue aqui à disposição. Eu quero agradecer a assessoria também, para que a gente possa abordar. A gente não conseguiu responder todo mundo uma primeira conversa, mas com certeza a gente vai ter oportunidade de outros faleiros. Muito obrigada e a gente deseja uma excelente semana ao senhor. Para vocês também, e fico aqui à disposição para futuros programas. E vindo a Cuiabá, está convidado a vir aqui na nossa Oh, bancada. com muito Mas prazer. prepara para Obrigado. passar. Ô, professor, antes de ir embora, o meu operador, o nosso operador aqui, o Washington Guimarães, ele fica criticando as minhas previsões, apesar que eu sou assertiva, né, Julie? Nunca erra. E tem uma previsão de uma frente fria chegando aqui em Cuiabá na sexta-feira. O senhor sabe alguma coisa a respeito dessa previsão, dessa mudança de clima aqui para a região centro-oeste essa semana? A gente tem uma previsão para cá também, de esfriar aqui, então deve ser o mesmo evento. Eu acredito que vai acontecer, sim. Parece que a barreira de ar quente está enfraquecendo e a gente deve ter uma mudança de tempo. Obrigada, professor. É, e como ele Fortaleceu. está em Petrópolis, quando ele está em Petrópolis, quando esfria bem Eita. também, viu? Ali, Aqui, inclusive, já esfriou um pouco, mas essa é uma frente que desviou para o Atlântico, né? Mas tem Sim. outra prevista. Não sou meteorologista, mas eu acho que você Nem eu, tem professor. A razão. gente segue os institutos, mas a gente faz uma previsão e não uma precisão. E agora eu vou contar com o glorioso apoio do professor Marco para fortalecer a minha imagem junto aqui ao Washington Guimarães. Mas A você já tá equipe, quase tá profissional, bom. você fala friaca já. Tá vendo? Não sei nem o que é isso. Obrigada, professor. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Para vocês também. Até a próxima.